petróleo brasileiro do pré-sal, por exemplo. Agora, o ex-juiz, que talvez há muitos anos já não era juiz, Sérgio Moro, tem algumas questões que ele não consegue explicar. Por exemplo, por que a tentativa dele de agredir a matéria jornalística que está sendo feita? Seria tão mais fácil ele apresentar evidências, provas que mostrassem que o que está sendo divulgado não é verdadeiro. Ele não mostra, deputado Freixo, porque ele sabe que é verdadeiro. Ele está fazendo uma chicana de defesa de uma espécie de esperneio final, mas ele não tem como se sustentar, nem como ministro, e muito menos a versão dele. É patético que ele tenta transformar em crime a divulgação de crimes. Ele mudou a versão nos primeiros 6 dias. Ele dizia e reconhecia a veracidade do que estava sendo divulgado. Depois ele mudou esta versão. Então nós estamos diante de um caso claro, e eu aqui não tenho nenhuma pergunta a dirigir ao jornalista, quero concluir dizendo: existem muito poucos brasileiros que não compreendem que Sérgio Moro agiu com parcialidade, com seletividade na investigação e partidarizou a sua função como juiz. Deltan Dallagnol, e eu concluo com isso, presidente, agiu da mesma forma. E aqui eu reafirmo que o que está em jogo é a recolocação da democracia brasileira nos trilhos do Estado democrático de direito. Doa a quem doer. Não há ninguém acima da lei, muito menos o hoje ministro e ex-juiz Sérgio Moro, que eu imagino que será um ex-ministro logo, logo. Agradeço ao deputado Henrique Fontana. Próxima deputada inscrita, Gleisi Hoffmann. Obrigada. Obrigada, senhor presidente. Saudar a todos os colegas da comissão, saudar muito especialmente o jornalista Greenwald e o advogado. Pouca gente sabe que o senhor é advogado, e é importante dizer um advogado constitucionalista, inclusive com livros de direito editados. Por isso, entende muito bem do que está fazendo e do que está falando. Por ironia do destino, hoje, o Supremo Tribunal Federal está julgando 2 habeas corpus do presidente Lula. Uma das pessoas que, com certeza, foi vítima grande do juiz Sérgio Moro e da sua parcialidade. E o que é importante falar aqui é que as acusações feitas contra Vossa Excelência não têm evidências, mas contra o juiz Sérgio Moro tem muitas evidências. Basta apenas relacionar os diálogos aos fatos que ocorreram no tempo. Vamos lá. O juiz Sérgio Moro reclamou de uma procuradora. Logo em seguida, a procuradora foi substituída, tirada do processo. O juiz Sérgio Moro combinou com o Dallagnol o vazamento de gravações ilegais do presidente Lula e da presidenta Dilma. À tarde, depois daquele diálogo, as gravações estavam na Globo News. O juiz Sérgio Moro criticou a defesa do presidente Lula, dizendo que fazia um showzinho, e orientou o Ministério Público a soltar uma nota rebatendo a imprensa. A nota foi colocada para a imprensa pelo Ministério Público. O juiz Sérgio Moro livrou a Fernando Henrique Cardoso de processo, ele não é processado, por ser alguém cujo apoio era importante, e incentivou o Dallagnol seguir firme na condenação e na denúncia contra Lula, mesmo com provas indiretas, e mesmo o Ministério Público tendo dúvidas sobre essas provas. Soma-se a isso as fotos do juiz Sérgio Moro ao lado de Aécio Neves, João Dória, correligionários de Fernando Henrique Cardoso. O juiz Sérgio Moro articulou com o Ministério Público para que a Polícia Federal não entregasse investigações ao Supremo para não perder os casos, especialmente o de Lula. E foi isso que aconteceu. Vossa Excelência tem razão em dizer que o juiz Sérgio Moro não era um juiz, não era imparcial, que o juiz Sérgio Moro era o chefe. E Vossa Excelência também disse que não tem paralelo no mundo, no seu conhecimento, que um juiz atue assim. E não tem também no país de sua origem, nos Estados Unidos, que o juiz Sérgio Moro gosta tanto. Aliás, está lá hoje, está lá numa agenda semi-clandestina. Ele não deu detalhes da agenda. Ele foi fazer visitas a instituições de investigação de inteligência sem dizer o que foi fazer e com quem falar. Será que ele foi fazer essas visitas numa reação às suas publicações?
Será que ele foi pedir ajuda para fazer mais investigações no Brasil? O senhor teme alguma coisa da inteligência americana? A outra coisa, quais os interesses que o senhor acha que os Estados Unidos têm no Brasil para apoiar de forma tão firme essa operação? Apoiar Moro e os procuradores da Lava Jato, inclusive com treinamentos. Gostaria também de saber o que o senhor acha da condenação e da prisão do ex-presidente Lula diante desses fatos revelados. E, por último, concluda. Eu gostaria de saber, se for possível o senhor responder, há quanto tempo o senhor tem este material que foi revelado em suas mãos? Agradeço a deputada Gleisi Hoffmann. Próximo deputado inscrito, deputado Rogério Correia. Obrigado, presidente. Também agradecer e parabenizar o trabalho que nosso jornalista Glenn vem fazendo. Parabéns. Com certeza vai ajudar a esclarecer muito. O ministro Moro estava combinado de vir aqui ontem. No meu entendimento, agiu de má fé, não vem e também não deu outra data. Espero que a gente possa convocá-lo a vir até a Câmara. Outro que nada diz e nada responde a esta Câmara Federal é o senhor Dallagnol. Este já foi convidado para vir aqui esclarecer sobre os 2,5 bilhões daquele estranho fundo da Lava Jato que ele queria ele próprio administrar lá no Paraná. E também não quer vir aqui falar absolutamente nada a respeito das negociações que foram feitas entre a Petrobras e o governo norte-americano, que também nos estranha muito e que é uma das perguntas que eu faço também ao nosso jornalista, sobre estas relações estranhas entre a Lava Jato, o Departamento de Justiça norte-americano, envolvendo inclusive a Petrobras. Este fundo, nós chegamos a ir até a Procuradora-Geral da República para levar uma denúncia a mais em relação à utilização deste fundo que poderia ter objetivos políticos. Portanto, são muitas as questões que nós temos que levantar e o estranhamento da ausência, tanto do Moro, que fugiu para os Estados Unidos, e do Dallagnol, que parece que está lá fugido há mais tempo. Mas a pergunta que fica para que os nossos jornalistas possam nos ajudar mais do que já está ajudando, é sobre como o Congresso Nacional poderia atuar nesse sentido. Mais precisamente, você acha que uma comissão parlamentar de inquérito, instaurada aqui na Câmara Federal, no Senado, seja ela mista ou individual, ajudaria na apuração desse caso, garantiria a vocês mais tranquilidade para dar ao Brasil as informações tão preciosas que vocês estão dando? Isto ajudaria no seu trabalho? A pergunta que faço é porque muitos têm medo da comissão parlamentar de inquérito, mas muitos do lado de lá, porque esclarecer ao povo, eu tenho certeza que uma comissão o faria muito bem. E tenho certeza que o senhor também não tem nenhum receio sobre a origem das denúncias que vem fazendo e de que elas são denúncias que estão sendo feitas dentro da ética e da verdade. Porque, às vezes, o senhor Moro insinua que essas denúncias possam não ser verdadeiras. Se você não tem medo de uma CPI, como o Moro tem, já é um fato positivo que eu acho que esse Congresso Nacional deveria daqui retirar esta opinião de transformar isso numa investigação, numa comissão parlamentar de inquérito.